Olá pessoal, estamos aqui em uma live extra, numa brechinha que surgiu na minha agenda e seguindo a minha intuição, absolutamente a minha intuição, eu resolvi fazer um convite muito especial para uma pessoa que foi uma aluna muito querida, que trouxe uma história porreta para ser trabalhada no módulo de constelação, falando sobre o âmbito espiritual das constelações, turma de Porto Alegre de 2017, que é a Sabrina. E faz muito tempo que eu quero falar sobre o âmbito espiritual das constelações, mas ainda não tinha tido oportunidade. E hoje, numa dessas brechas aí da vida, quando a gente segue a intuição, por acaso ela estava online, por acaso ela tinha acabado de me marcar numa mensagem e por acaso eu disse agora é hora. E a gente vai falar disso de uma vez por todas. Psi, Lala, assim, não sei qual é o teu nome, mas tá aqui dando um oi. Ingrid, querida, aluna da formação 2019 também, Gabriela, Joana, Rodrigo, a Lari, de Floripa 2018, muita gente querida por aqui. Pessoal, se vocês souberem de pessoas que perderam entes queridos, que têm interesse em saber o âmbito espiritual das constelações, ou que tem confusão sobre isso, por favor, compartilhem. Chama a família e os amigos no WhatsApp, aqui no Insta, para avisar que a gente está online e poderem participar, poderem mandar suas perguntas se quiserem. E poder também se beneficiar desse assunto aqui que é inédito e de última hora, passando para vocês. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai se beneficiar muito do que a gente vai conversar aqui. Então, vou chamar a Sabrina aqui para que a gente possa conversar, e mais do que ninguém ela também vai poder falar da história de vocês e de tudo que a gente pode conversar sobre o âmbito espiritual das constelações a partir do relato dela e de coisas reais que a gente viveu e experimentou. Vamos lá. Entrando. Tá aguardando aqui. Vamos ver se conecta. Aí, Sabrina! Olá! Bem-vinda! Coisa boa falar E aí, que contigo. saudade, tudo Saudade de bem? ti também. Coisa boa te ver. Que Coisa boa delícia, esse né? sincronismo, essa oportunidade. A gente tanto tentou esquematizar de outra forma, deu tudo errado É verdade. para dar tudo certo, né? Era hoje Tá, e era para ser só 15 minutinhos, né, Sabrina? Hoje a gente tem todo o tempo do mundo até onde o papo for. com certeza. É muito bom estar contigo, de falar desse assunto. É uma honra para mim e estou aqui à disposição. A gente está sempre, né, aberto para isso. Que eu acho Obrigada, que esse Sabrina. assunto é isso mesmo, a gente tem que estar aberto. É, com certeza. Se tem assunto que a gente tem que estar aberto para falar, para tratar e para ouvir, é esse. E tem que estar na hora certa, no lugar certo, não tem nenhuma dúvida disso, né? Assim como ter certeza que é todo mundo que vai acabar entrando por aqui e que certamente foi conduzido por algo maior, que não é brincadeira, né? Quando a gente fala desse assunto, a gente não está sozinho. E isso para mim é muito Com sagrado, isso certeza. para mim é muito sério. E por isso, nada melhor do que convidar alguém como tu, Sabrina, para poder também compartilhar as coisas que são do coração e que também tem um envolvimento técnico e profissional, né? De poder tratar desses assuntos que envolvem a vida após a morte, sem peso, sem carga, sem a inflamação de toda a dor natural que existe nesses temas, nessas vivências na vida da gente. Também já passei por isso. E aqui, numa possibilidade de a gente conversar sobre isso, já tendo vivido e superado, né, Sabrina? Tanto eu pessoalmente, com relação à perda do meu pai bem precoce, quanto tu, com relação à história da tua irmã que tu vai contar pra gente. A gente poder já ter passado por isso e também ter pessoas que nos auxiliaram, ter conhecimento, ter a noção de onde as constelações realmente ajudam ou não. A gente mais do que ninguém pode falar, porque a gente viveu aqui, né, na pele, e a gente sabe o que ajuda e o que piora. E mais do que qualquer teoria, a gente consegue realmente compartilhar com as pessoas o que de fato ajuda a superar uma perda difícil, o que de fato ajuda uma família a se reestruturar, mesmo depois de N sintomas que acontecem quando a gente tem uma tragédia numa família, uma perda precoce. As histórias não terminam na hora da morte de quem se foi. Isso é para quem está ouvindo, né, pessoal? É natural que as famílias acabem muitas vezes não conseguindo superar essas perdas. E
causando doenças na família, sintomáticas, emocionais, suicídios, às vezes problemas financeiros por não conseguir, às vezes nem acordar para trabalhar por muito tempo, muito além do período natural de luto. E por aí vai, uma série de problemas que realmente podem afligir uma família e que a gente, através do conhecimento energético e também usando as constelações, entende que muitas vezes o que a gente precisa ampliar nossa consciência é também para a vivência da pessoa que está lá do outro lado. E é claro, né, gente, quem tem alguma caminhada espiritual aqui que está nos assistindo, certamente nada do que a gente vai falar é novidade, porque o nosso tema aqui não tange só as constelações, é algo que se fala em todas as religiões, que é a vida após a morte. A gente vai falar de coisas que são mais do que explicadas e vividas dentro do espiritismo, dentro do próprio hinduísmo, de religiões mexicanas, ancestrais indígenas. Os indígenas também fazem rituais com seus ancestrais e têm esse acesso muito, muito tranquilo, isso não é tabu. O que a gente está fazendo aqui é tentar trazer justamente essas vivências para quem já passou por isso e para quem tem conhecimento espiritualista, agregar, integrar isso no conhecimento de constelação, para poder então compreender aonde realmente a constelação pode ajudar uma família que tem um âmbito espiritual forte, ou seja, uma família que tem rolos reais envolvendo pessoas que já morreram, que estão de fato do outro lado e que morreram com uma briga séria, numa tragédia, que morreram com pendências muito severas com relação às pessoas que ficaram e simplesmente a partida não resolve, não elimina a culpa, o sofrimento, a dor, a tristeza, o remorso, o rancor, o ódio, a raiva, a culpa e tantas outras coisas que a gente que trabalha com pessoas sabe que acaba acontecendo numa família e não deixando ninguém em paz. Então, através dessas vivências espiritualistas que a gente tem aí, muito abertas para todo mundo e gratuitas, isso não é instrumento de algo profissionalizado de forma alguma, mas a gente integra esse conhecimento para poder realmente usar as constelações para o que elas servem, justamente para poder ter noção também de como as famílias que não têm o âmbito espiritual, ou seja, pessoas que morreram e onde os problemas envolvendo, às vezes até o inventário, que ainda faz com que às vezes o próprio advogado entenda que se tem um morto-vivo dentro de uma sala de um escritório de advocacia, né? Tamanho o rolo e as emoções inflamadas que ainda essa família suporta entre si. E a gente, tendo um conhecimento espiritualista, entende que a pessoa do outro lado também não tem como ter paz, não tem como ficar bem desse jeito. Então, a gente consegue, dentro de um estudo das constelações, integrar essas noções para que a gente possa, aí sim, ter uma técnica, ter uma forma de auxiliar sem fazer nada daquilo que a gente faria dentro de um centro espírita, por exemplo, ou cada um dentro da sua religião com relação aos seus rituais para se liberar dessas pessoas, mas entendendo o quê? Que a vida após a morte existe, que esses espíritos, logo depois que eles morrem, eles seguem por muito tempo, a maioria das vezes, numa longa caminhada de recuperação até realmente se sentirem totalmente desligados daqui. E o que mais prende as pessoas aqui é a matéria e os vínculos familiares. Imagina quando vem as duas coisas juntas, que é o caso do inventário, por exemplo. A gente está aqui com a Sabrina, que é advogada, né? Para não me deixar mentir. E que viveu também uma perda de uma forma trágica. Ela já vai comentar aqui, compartilhar, contribuir com vocês nessa experiência. Então, o que eu quero dizer aqui, basicamente, é que a gente está trazendo esse tema para que as pessoas consigam finalmente desmistificar o grande tabu que existe sobre constelação ser um trabalho espiritual. Constelação não é um trabalho espiritual, não deveria ser um trabalho espiritual, muito menos no judiciário, muito menos nos contextos que não envolvem setting terapêutico. Se lá no centro espírita as pessoas usam constelação para ajudar a fazer o seu trabalho espiritual e voluntário com as pessoas, maravilha, sensacional, mas esse é o lugar certo para fazer isso. Agora, todos os outros lugares não é ambiente para a gente lidar com pessoas que já morreram e ficar mexendo na energia delas. Isso é muito grave, isso é muito sério. Por isso, eu faço isso, gente, em um módulo do curso de constelações. Um módulo, que é o módulo que a Sabrina participou e teve essa vivência que ela vai contar aqui pra gente.
Para que eu estou frisando isso? Para que vocês não levem o que a gente vai conversar aqui como padrão, porque isso não é a constelação. A constelação ela pode servir essa situação e eu me sinto muito pronta, muito preparada e é por isso que eu dou essa aula, porque é um tema que eu domino, é algo que eu entendo, que eu estudo desde criança, me auto-pesquiso desde pequena, porque abertamente dizendo aqui para vocês agora, vejo, ouço, escuto e convivo com a questão espiritualista, com as pessoas que já passaram para o lado de lá desde muito pequena. Eu lidar com isso ou não é uma opção na minha vida. Eu simplesmente precisei entender que isso fazia parte de mim de uma forma muito forte. Assim como é com várias pessoas que acabam descobrindo a mediunidade e precisando lidar com ela. Então, encontrei vários mestres, estudei muito, participei de várias experiências, pesquisas em religiões, cursos e pessoas que me ajudaram muito, sou imensamente grata. E então, a partir disso é que eu dou essa aula, para poder mostrar para os alunos assim, ó, isso existe, é assim que funciona, não se assustem, mas não façam isso. Porque isso não é para ser feito fora de um contexto onde a pessoa que está conduzindo um trabalho de constelação, no caso, ou qualquer outro trabalho humano, possa adentrar dentro do campo, da vida de uma pessoa. Porque a gente reemaranha fios, a gente reenrosca, a gente emaranha até a vida de quem está participando da constelação. A gente faz com que a pessoa do outro lado não consiga seguir o seu caminho em paz. Às vezes ela já está se desligando, está ficando bem, está seguindo a jornada dela. E uma constelação ela pode arruinar tudo sim. Porque é como se a gente pegasse os fiozinhos daquela pessoa e puxasse para cá de volta, fizesse de volta ela conviver com os problemas da família que ela não tem mais que participar. Ela tem o direito, né? Por Deus, eu acredito, de ter o tempo dela de ir para uma outra missão na hora que ela é chamada a desocupar esse corpo físico. Então, a ideia aqui é justamente passar para vocês essa conscientização, pessoal, porque eu me sinto no papel de fazer isso, dado principalmente as pessoas que estão no meu YouTube, por algum motivo lá, elas desabafam muito. Talvez porque eu tenho vídeos desmistificando um pouco isso, mas dando um passando, falando diretamente como eu estou falando aqui pela primeira vez para vocês. Reclamando de constelações que fizeram e que depois que fizeram isso, eu entendo que várias pessoas ali têm esse âmbito espiritual, por isso as complicações todas ali, onde os feedbacks são horripilantes. Hoje mesmo estava falando com uma aluna que é advogada, por acaso, a Fran, também acho que estava assistindo aqui, e que estava justamente falando disso também, que é horrores, é um horror a gente imaginar que um trabalho que é para servir a saúde mental das pessoas acaba em alguns pontos sendo um desserviço. E, inclusive, no judiciário, muitas portas que se abrem, às vezes, eu tenho nomes e dados e cidades, e sei exatamente quais são os locais onde isso tem acontecido, abrem uma porta para a constelação entrar e fazer um bom trabalho de conciliação entre a família, energeticamente, psicicamente, e acaba se tornando algo muito além disso, porque vai mexer com energias que não deveriam ser tratadas ali. E, no meu entendimento, isso tem muito a ver com trazer energias espirituais para dentro de um ambiente onde isso não devia estar acontecendo. Então, dada essa introdução para vocês, para conversar sobre o propósito do porquê que a gente vai falar da história da Sabrina aqui, e ela vai compartilhar o exemplo dela, para que vocês possam realmente perceber esse contraste. O que é espiritual, o que não é. Basicamente, essa é a nossa proposta aqui, falando desse assunto. Então, Sabrina, querida, vamos conversar bem despretensiosamente ali de onde a gente se conheceu, de como tu chegou no curso, que estava esperando de uma forma bem breve, até tu poder dar o teu relato de como tu viveu esse âmbito espiritual no nosso exercício. Então, começa por como eu cheguei mesmo a ti, Dani, e isso ficou muito claro. Ficou claro para mim, né, que eu tinha que estar naquele local, naquele momento. Eu acho que, com certeza, para se chegar na constelação, que se chegou naquele movimento. Na verdade, a minha vida é feita de alguns recomeços. Eu, como você disse, eu sou advogada, advoguei 15 anos e em determinado momento da minha vida, mesmo advogando para várias empresas, grandes empresas, um grande escritório, financeiramente já bem, não fazia mais sentido para mim. Em algum momento, isso há muitos anos atrás, não existia todo esse movimento com constelações e tudo. Em algum momento eu disse não é o que eu quero para mim. Eu entrei no direito, né?
em busca aí de uma pacificação social, em busca de justiça, e não fazia mais sentido continuar advogando, e eu fui em busca aí do autoconhecimento, e tive empresa também, já trabalhei no ramo de calçados. Em um determinado momento eu tive que dar uma virada na minha vida, me mudei e fechei a minha empresa, vendi na realidade, minha empresa também bem sucedida, retornei para minha cidade de origem, Porto Alegre, e em algum momento eu disse, e agora, né? Eu mudei tanto, eu saí do direito, e o que eu faço, né? Que eu acho que é uma pergunta que a gente se faz agora, o que eu vou fazer? Eu já tinha lá meus 37 anos, e me surgiu a seguinte ideia, nossa, você tem uma página em branco, né? Um instrutor meu, um professor, ele me disse, Sabrina, você está num momento ótimo, você tem uma página em branco na sua vida, você pode preencher como quiser. E buscando isso, numa mentoria, o meu mentor, o professor De Rose, ele falou assim para mim, Sabrina, você deveria voltar ao direito de uma forma diferente. Eu disse, como assim? Eu saí do direito há quantos anos? Fazia mais de 10 anos que eu não advogava e nunca conseguia me pensar advogando. E esse mesmo instrutor assim me disse, dá um Google em constelações sistêmicas. Parece que estão aplicando no direito. E eu nunca tinha ouvido falar até então dessa expressão. E era perto daquela reportagem, parece que houve uma reportagem no Fantástico que eu também não assisti. Sério? É. E aí resolvi dar um Google, né? Porque afinal de contas eu respeito muitos mentores, não é à toa que a gente chega neles, né? Então eu ouço muito. Fui procurar e tinha o seu curso, Dani, isso era quinta-feira, e o teu curso começava no sábado. É verdade. E se você não se lembra, depois você me disse que já era para ter encerrado as inscrições e esqueceram de fechar ali É o verdade, carrinho. é Pois é. verdade. Eu entrei ali no esquecimento de alguém, que para mim, com certeza, não foi no esquecimento, tinha que acontecer, como eu digo, tinha que chegar nesse momento. E Realmente era aí, uma turma que já não tinha mais cadeira na sala, não tinha mais o que fazer. E quando alguém me uma disse turma. da equipe, meu Deus, alguém mais se inscreveu, eu falei, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai botar tanta gente? Mas Exato, vamos, né, fui eu. Sabrina? E depois descobri que era tu. E anos Exatamente. depois, tu ainda me falou, Dani, ok, é uma turma que ficou tumultuada pela quantidade, mas tu imagina se tu tivesse trancado e eu não tivesse tido essa oportunidade, eu nunca mais esqueci daquilo. Pois é, porque, enfim, a gente que acredita nisso, que acredita nessa energia, né, que nós estamos conectados por esses laços invisíveis, essas conexões invisíveis, com certeza, né, tinha que acontecer. Então, para mim, quando eu cheguei naquele lugar, não sabendo que era constelações, e te confesso que da primeira aula, quando eu assisti a primeira constelação, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ai, não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu falei assim, não, eu cheguei aqui por algum motivo e, ok, eu vou continuar. E tudo foi fazendo sentido. Você me disse a primeira frase assim, não, você disse que não conhece, mas tudo que você está me dizendo agora, você entende tudo que está por trás. Eu falei, realmente. Realmente, a questão da conexão, isso é uma coisa que eu sempre disse, a questão da gente realmente estar conectado, disso interferir, de com quem a gente anda, né, isso interferir, de a gente trazer essas informações, isso é uma coisa que eu sempre falei. Então, assim, eu só não conhecia, né, as constelações, mas o que estava assim de base eu já conhecia. E aí você chegou e disse assim, não, falou de um aluno seu, do Vitor Sorretino, que você é paciente, e aí caiu a ficha. Porque o meu mentor que falou, dá um Google em constelações sistêmicas, é professor dele. E aí eu descobri que eu cheguei a ti, e era a ti mesmo que eu tinha que chegar. Né? Então não foi em qualquer curso de constelação, foi realmente no curso de constelação contigo. E acho que foi na primeira ou segunda aula, você contou um fato aí de uma tragédia que tinha acontecido numa família, de uma cliente, uma paciente sua, né? Não sei se você lembra, enfim. E aí eu fui perguntar para ti, olha, e eu contei a minha história, aconteceu isso comigo. E será que eu poderia fazer? E você disse, não, mas você quer fazer o quê? E eu, hã? Como assim? E aí foi aí que começou essa história que eu vou contar agora. Então, que tragédia foi essa, né? No caso da minha vida, em 2007, naquele acidente da TAM, né, a minha irmã estava no voo.
E, assim, vocês imaginam o que é? A minha irmã tinha 32 anos, eu sou a mais velha da família, eu lá com 37. E você imagina o que é a gente perder alguém de uma forma tão prematura, né? Numa tragédia, assim, que acho que todos assistiram, eu mesma assisti sem saber, né? Que minha irmã estava no voo, meus pais também não sabiam. E foi algo que assim, muda a vida da gente de uma forma, né, que não tem como explicar, né? Eu, como irmã, imagina os meus pais, né? E fomos tocados por isso, realmente fomos tocados. Isso aí foi um divisor de águas na nossa vida. E a partir daquela época já, eu já fiz parte, eu já fui diretamente lá para São Paulo e fiz parte de uma associação que a gente montou, né, para reunir essas famílias, porque a gente tinha essa compreensão, que a gente se compreendia melhor, que a gente estava passando por isso e que um poderia ajudar o outro, né? Tanto filhos que perderam mães e mães que perderam filhos naquele momento poderiam ali falar a mesma língua. Então, né, desde 2007, já faço parte dessa associação, a gente se reúne, enfim. Então, levando isso para ti, você me perguntou, tá, mas o que você quer com isso? E eu nem conhecia constelações, conheci naquele instante, eu fui pensar, né? Fui para casa, acordei e disse, eu acho que eu preciso constelar isso, não é à toa que eu estou por aqui. Eu estou em busca do autoconhecimento, estou em busca, sim, né, de ampliar, né, até a minha esfera profissional, mas eu acho que eu preciso primeiro olhar para isso. E aí você, com todo carinho, né, que, como é, né, o seu estilo, o seu jeito, você me disse, Sabrina, eu acho que, ok, vamos olhar para isso, e vamos aguardar, então, o módulo da espiritual, em que eu falo um pouco disso, e eu, na época, não entendi nada, né, e fui entender depois, claro, porque era o módulo, acho que era o 8º módulo, se eu não me engano, o 7º, não sei, enfim, mas eu, né, ali no início, não compreendi e passei a compreender. Então, com aquele movimento lindo que foi, né? E gratidão imensa por isso. Imagina, meu Deus, é um prazer. Tu quer falar um pouco do trabalho ou não, Sabrina? Tu acha que é necessário? Sim, não, eu acho que eu posso falar, na realidade, de como foi, né? Eu, como filha, naquela época, inclusive, eu te fiz um pedido que você me disse, isso não é uma coisa comum, mas eu vou te autorizar pelo envolvimento, pela questão, porque eu disse, eu sei que meus pais, e principalmente minha mãe, está muito vinculada a isso. E a vida é muito difícil depois disso, né? Por quê? Porque é uma morte prematura, coisas que precisavam ser ditas não foram ditas, né? Talvez um adeus, coisas que precisavam ser resolvidas, enfim. E considerando isso, né? Eu te pedi, eu posso constelar, mas também abordar pela minha mãe, né? Porque na época eu te falei, vai ser muito difícil para ela estar aqui, eu tenho Ela não certeza, mas tinha eu condições emocionais de estar lá, né? exato. Eu acho até que ela está me ouvindo hoje e Sério? ela Como é ficou. essa moça, Eu avisei Sabrina? para ela. Hã? É Como é Lola. É Hã? Lola Bianchi, Lola. Lola, meu beijo É. pra ti, minha querida. Assim, sem te conhecer pessoalmente, tenho uma admiração pela tua história, um prazer imenso me permitir tocar de alguma maneira essa história dessa família. Nossa, que pessoa de fibra. É. E na época ela ficou assim, até brava comigo, mas eu falei, mãe, pode deixar que isso vai ser tratado com muito carinho. Isso que eu acho que é muito importante. Você começou falando muito bem isso, Dani. Isso tem que ser feito por alguém preparado para fazer algo, uma constelação com esse âmbito espiritual. Eu, como consteladora hoje, como facilitadora, não é um âmbito que eu trato, né? Que eu lido com isso. Apesar de Você é sentir uma na pele, pessoa. saber, né, Sabrina? Exatamente. Apesar de perceber o resultado, né? Então, assim, antes de contar exatamente, é algo que tem que estar preparado. E eu fui com muita tranquilidade, porque eu sei que foi preparado com muito carinho por ti, né? Toda a turma estava preparada para isso. Então, era um ambiente que eu chamava de um ambiente seguro, né? Avisei a E, turma semanas antes e falei para eles o tempo todo, né, dos preparos energéticos, de como eu aprendi a fazer isso com os meus mestres também, espiritualistas, em lugares muito amorosos e com muito preparo, eu repassei isso, né, de estar habituada também. Isso é importante para quem está ouvindo. O grupo não estava assim, não eram pessoas que não se conheciam, era um grupo que já tinha confiança um no outro,
não eram pessoas que estavam ali por acaso sem saber o que ia acontecer. Todos eles tinham algum tipo de vínculo enquanto colegas, todos eles foram muito avisados do que ia acontecer ali, de que a gente ia preparar um espaço para poder fazer um trabalho que envolvia uma morte de uma pessoa recente e jovem dentro de uma tragédia. Dei todas as orientações necessárias para eles terem uma postura mental correta, uma postura energética correta, os avisos de segurança para durante o trabalho, se passassem mal, se tivesse qualquer tipo de abertura para energias externas que não deveriam estar ali, todas as formas de respirar, de se centrar e de voltar para o momento presente para que ninguém dissociasse e ninguém saísse da casinha, porque esse é o grande perigo daquilo que eu estava falando do pessoal que vem ali falar no YouTube. Dissocia e sai da casinha. E às vezes não volta mais para o lugar quando as pessoas estão num grupo de constelação, onde de repente cai ali um representante de uma pessoa morta e simplesmente as pessoas foram ali assistir alguma coisa que nem sabiam o que ia acontecer, são pegas de surpresa e tem todo o seu campo energético atravessado por isso tudo de uma forma bizarramente sem suporte e sem preparo. E isso é enlouquecedor. Isso tem que ser falado, porque não dá para trabalhar assim com profissionalismo, gente. Isso é absurdo. Então, é importante frisar isso da constelação da Sabrina, que envolveu essa integração desse trabalho espiritual. Antes teve todo um preparo, dias antes, as pessoas estavam preparadas, elas aceitaram participar disso, todos eles. Eu deixei todos os alunos muito à vontade de dizer, olha, se alguém não se sente preparado, por favor, se retire, não fique, ninguém é obrigado a estar aqui, é simplesmente se de coração vocês estão sentindo que podem estar nesse momento. Inclusive, a gente teve uma aluna, grande amiga da Sabrina, que um dia anterior não se sentiu à vontade, sentiu que a coisa ia ser puxada para ela e não foi. Então, a gente tem que saber o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer acontecer ali naquele lugar para que as pessoas se sintam seguras e para que o que tem que acontecer para uma transmutação, para uma energia do bem, para ficar tudo bem porque não está, possa acontecer. E não o contrário, de as coisas estarem mal e ficarem ainda piores e mais emaranhadas. Então, importantíssimo dar esse adendo. Conta aí, Com Sabrina. certeza. E uma coisa que você sempre fala, né, Daniele, é essa questão de a gente estar preocupado realmente com os que ficaram também, né? Exato. Porque o foco era esse, né? Não era, a gente diz assim, não é uma reunião espírita, que o foco é outra questão, não. O foco era as pessoas que estão ali, que ficaram, que estão sofrendo, de alguma forma muito conectadas ainda, que pode sim, né, impedir, atrapalhar até realmente quem já foi, né? Totalmente. Porque é uma energia, é os laços mesmo que a gente continua, né? Então, assim, considerando isso, né, eu sabendo que era um ambiente seguro, né, e todo mundo estava muito, assim, todo mundo estava apreensivo, né, mas estava todo mundo ali presente e super disposto, sabe? Era uma disposição muito grande. E naquele momento, né, então falando dessa constelação específica, né, eu senti aí que é o diferencial e que dá para perceber e ver totalmente a diferença, a presença mesmo da minha irmã, né? Não só a informação, né? Porque quando a gente busca, né, num grupo de constelação, mesmo quando está se tratando de pessoas desencarnadas, quando a gente coloca ali o representante como alguém desencarnado, ali a gente está buscando não o espírito dele, né? Cada um tem a sua crença. A gente está buscando ali as informações que ele deixou naquele campo, informações que podem sim estar afetando as pessoas que ficaram aqui, né? O diferencial exatamente para esse módulo da espiritualidade e que você, né, já havia percebido quando me disse, vamos fazendo a espiritualidade, era isso, que realmente naquele momento eu senti uma presença diferenciada realmente da minha irmã, né? Exatamente por essa questão do desencarne que foi muito violento. Foram 199 pessoas que estavam naquele voo, com crianças, bebês, e muitas famílias, né, que foram afetadas ao mesmo tempo, como num desencarne coletivo. Então, isso fez como, de alguma forma, realmente o espírito da minha irmã ainda estivesse aqui, né, sem compreender tudo que estava acontecendo em volta dele. E talvez por isso todos nós estivéssemos conectados de uma forma
que estava muito pesada, né, para ambos. E por isso que foi tão é tão gratificante a cura, né, que houve no sistema. É claro, eu costumo dizer, né, a saudade ela vai sempre existir, a tristeza vai existir, mas é de uma forma um pouco diferente. E depois dessa constelação, depois que se fez vários movimentos, né, de aproximar, inclusive, mãe e filha, no caso a minha mãe, minha irmã, de coisas que foram ditas, de abraços que foram dados, de sorriso, de choro, né? No dia seguinte, era um aniversário, né, de falecimento, isso também aconteceu, né, de falecimento desse voo, é o dia do acidente, né? Falecimento, no caso, das pessoas que estavam no voo, e a minha mãe me relatou assim, Sabrina, eu sofri muito nesse dia, claro, mas foi diferente, eu senti uma leveza que eu não sentia, né? Foi assim, é como aquilo que foi dito, né, que não tinha sido dito ainda, e eu também pude ter essa oportunidade, né, de resgatar coisas que não tinham sido resgatadas, e, enfim, com certeza é uma gratidão imensa, né, por ter você no meu caminho, e poder trazer mesmo isso para todos nós. Gratidão é minha, Sabrina. É dessas experiências que eu falo, como eu sempre digo, que os nossos maiores mestres são as pessoas que passam pela gente. E eu, enquanto professora, alunos e clientes são realmente as pessoas que me ensinaram. E tudo que tu está relatando, Sabrina, eu acho que ajuda muito as pessoas terem uma figura, uma noção mais concreta. Quando eu digo que constelação, exatamente nessas palavras que tu colocou, que cabe muito bem, constelação não é para ajudar quem está do lado de lá. E a gente não tem esse poder, a gente não tem como fazer isso. Isso é lá para o centro espírita, isso é para as pessoas que dentro das suas religiões, seja lá qual for, ajudam as almas que foram embora. Mas na constelação, que amor, a Carol tá dizendo que esse módulo é lindo demais, da turma do ano passado. Quem foi ano passado na espiritualidade? Oh, meu Deus, vou me lembrar. Mas, claro, o módulo do ano passado, gente, vocês têm gravado. Foi uma convidada que perdeu uma filha. Um atropelamento, uma menina muito jovem, de 14 anos, e a mãe dela se dispôs a ir lá compartilhar o seu caso, ser tratada, e também autorizou a filmagem para que fosse usado de estudo de caso para as pessoas que já passaram por isso, também as outras que vão ajudar pessoas que passaram por isso. Porque o ponto é justamente esse. A gente está tratando as pessoas que ficaram, não as que foram embora. Uma coisa vai refletir na outra, é evidente que sim. Mas o objeto da constelação, ele nunca pode ser tratar alguém que já morreu, de forma alguma. Isso é um absurdo. E colocar a mão nesses assuntos e nessas pessoas é algo que não se deveria fazer nunca, não tem nenhum propósito de se fazer isso dentro de uma aplicação de uma abordagem que é profissionalizada, onde as pessoas que estão vivas estão precisando de auxílio. As que morreram também, com certeza. Mas os problemas delas, pessoas preparadas para realmente terem conexão espiritual, vão poder auxiliar. E são pessoas que fazem isso gratuitamente, que não tem nenhum tipo de intenção que não seja a intenção do amor, de colaborar com um dom, uma habilidade nata que elas têm de poderem realmente fazer essa ponte, por isso o nome médium. Médium é uma ponte, é um meio entre o lado de cá e o de lá. Ele faz essa conversa e ele ajuda pessoas que estão nesse meio do caminho e estão perdidas a encontrarem a luz e poderem se resgatar. E muitas vezes quem faz isso, quem pede é a própria família. Por isso o médium pode estar autorizado a fazer esses trabalhos. Então, pessoal, na constelação, a gente tem que deixar isso muito claro. A constelação é um trabalho para pessoas vivas. E é nisso que a gente tem que trabalhar. No caso da Sabrina, a gente tinha somatizações, a gente tinha diversas questões difíceis. O período de luto já deveria ter passado no sentido natural, né? Daquilo que é o sofrimento esperado, que não denigre a integridade emocional e psicológica das pessoas. Quando o luto ele vai muito além de ano e meio, 2, as pessoas visivelmente, provavelmente não superaram, provavelmente existem indícios de que a pessoa do lado de lá ainda não está bem. E esse sofrimento arrastado e postergado, além daquilo que é o natural, ele pode trazer sintomas a longo prazo, como doenças psicossomáticas,
suicídio, como a gente estava falando, vontade de desistir da vida, mesmo que não chegue a se matar, mas a pessoa vai arrastando a vida que nem uma velhinha que vai apagando, com esses diversos casos assim, e não é para ser desse jeito. Como a gente diz lá nas constelações, mesmo que seja em homenagem àquele que foi embora, se a gente está vivo, é necessário que a gente assuma essa força, essa presença de espírito e faça alguma coisa boa com o tempo que a gente ainda tem. Porque tudo que as pessoas que já morreram querem é que quem fica seja feliz. Tudo que elas querem é que quem fica tenha uma vida boa, que elas desfrutem das coisas que só que se vive aqui, que elas desfrutem das companhias das pessoas que ficaram, que elas se apoiem mutuamente, que elas vençam o seu caminho nessa jornada. Afinal de contas, a gente não sabe o porquê conscientemente que a gente veio para cá, mas se a gente está aqui é porque o que tem que ser vivido é nesse tempo, nesse breve intervalo de tempo aí, às vezes de poucos anos, às vezes de 80, 90 anos sem de vida. E o que Essa é uma lição, viu, Dani? Que minha irmã me deixou sempre. é verdade, Ela, Sabrina, eu sempre me lembro disso é, também. e essa é uma lição que ela me deixou. Eu já sempre fui uma pessoa que, tanto que, mesmo quando aconteceu isso, eu já tinha, inclusive, largado a advocacia, né, dessa forma. Mas ela era uma pessoa que ela vivia tudo que ela tinha para viver, Dani. Tudo. Ela viveu intensamente até os 32 anos. Tudo que ela queria fazer, ela fez. Sabe que às vezes diziam assim, não, não, espera um pouco, não é o momento de fazer isso, não tem dinheiro, espera entrar dinheiro, espera não sei o que. Ela, não, vou fazer agora. Ela foi lá, fez o casamento, ela viajava, ela comprava o que ela queria comprar, ela fazia tudo, né? E todas as pessoas que estavam nesse voo, o relato dos familiares, porque aí foram muitos anos de convivência, todos os meses a gente se encontrava, todos que estavam nesse voo eram da mesma forma. Eram pessoas emblemáticas. Tinha assim, ó, senhoras de 70 anos, que eram as tricoteiras, elas estavam indo para Brasília para brigar pelos precatórios, entendeu? Nossa. Com 70, eram pessoas ativas, com 14 anos, meninas que faziam de tudo. Então, assim, essa lição que ela me deixou, né? De que eu tive a certeza, né? Que essa mudança que eu tinha operado na minha vida, em busca do meu propósito, né? Realmente de resgatar essa pacificação social, de olhar as coisas de uma forma diferente, tive certeza que eu estava no caminho certo, porque a gente não sabe qual é o nosso, quando que acaba, né, o nosso estado aqui, né? A gente não sabe. Eu tenho essa experiência com a minha irmã, a gente não sabe. Então vamos fazer o melhor que a gente possa fazer agora, né? Porque isso aqui é o garantido, depois não é. E, enfim, então essa é uma grande lição, né? Uma grande lição que fica pra gente, né? Fica, né, Sabrina, como as pessoas viveram a sua vida, o que elas deixam pra gente, né? Meu pai também faleceu recém-feito, 49 anos, sendo que o último ano inteiro foi de metástase, praticamente uma vida, né, muito, com pouca qualidade de vida. E também jovem, e tu tá dando um outro exemplo, e a tua irmã também ensinou muito, tudo que eu aprendi naquela constelação eu jamais vou esquecer, foi uma entrega absoluta de ambas as partes, eu acho, né? A gente tá muito ali. E eu me lembro de tu falar muito isso, e eu sempre me lembro da tua irmã. Esses dias ainda me lembrei dessa lição de viver as coisas que têm que ser vividas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Isso não quer dizer ser irresponsável, viver a louca, ser inconsequente, quer dizer a Não, gente realmente viver, a gente ter uma vida, a gente estar presente aqui, a gente fazer aquilo que só se vive aqui nesse lugar. Porque de problemas a gente vai ter aos montes, é sempre, verdade. sempre, assolando a nossa vida, a nossa energia, nos desafiando. Mas eu também acredito que essas coisas é para que a gente possa vencer esse tumulto todo e sim, cuidar da conta das coisas difíceis que acontecem, que assolam principalmente a vida adulta, mas entender que isso não é o primeiro plano. A gente cumpre responsabilidades, faz um monte de coisa no piloto automático, precisa cumprir um roteiro, mas que a gente precisa lembrar que o mais importante não é isso. Isso não pode ocupar toda a nossa mente, nosso coração. A gente tem que lembrar que a vida ela é muito mais simples do que a gente imagina. E que a morte é o sentido da própria vida. Ou seja, para morrer basta estar vivo. E quando a gente É, olha para essas pessoas que se foram e a gente vê a efemeridade que é a vida da gente, fica muito mais fácil a gente ter esses lapsos de lucidez quando a vida está lá difícil e atravancada e poder ouvir intuição,
poder realmente pisar na grama, respirar fundo, conviver com quem a gente gosta, chamar alguém para tomar um café, um amigo para conviver, que é o que as pessoas menos fazem hoje em dia e é o que mais a gente tem que ter lucidez de que é só aqui, só nesse momento, isso vai passar. Então, que a gente desfrute das coisas que valem a pena de verdade, porque talvez a maior parte da vida seja realmente problema e sejam Sim, dificuldades. eu acho que essa pandemia, né? Eu acho que ela nos deu um tapinha, né? Foi, Com para aí. certeza. Foi para avisar, olha só, qual o caminho que vocês estão seguindo? Porque tem aquela frase, né, famosa que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. E a pandemia fez isso, né? As pessoas tiveram que olhar um pouquinho para dentro, Um porque pocão, começaram a um 4 horas por pouquinho, né? dia. Um pouquinho, exato. E assim, ir para dentro de si, ir para dentro da sua família, do seu contexto, para o meio que ela está vivendo, porque a gente está conectado, né? Então, Uhum. com quem que a gente está vivendo? Que trocas que a gente está tendo nesse meio, né? Então, assim, é uma lição que foi assim, você não quer aprender? Agora vai na marra, Vai né? na marra, né? Vai na Sabrina, marra. então, a sério, a Larissa acabou de dizer que Larissa, tua colega lá da turma de 2018 de Floripa. Larissa botou um monte de bonequinho aqui rindo, daqueles chorando de rir, assim. Eu quando tava passando, eu olhei aquilo assim, simplesmente achei engraçado. E, e aí embaixo ela botou, gente, desculpa, foi o boneco errado. Olha, a gente que está sempre atento ao campo das coisas, eu acho que é exatamente isso, Larissa. Não tem nada que pedir desculpa. Esse assunto, ele costuma ser chato, denso, pesado, cheio de tristeza, cheio de sofrimento, e não que a gente não respeite o sofrimento de alguém que está passando por uma perda e isso está em carne viva, pelo amor de Deus, tem que ser tratado assim, não tem essa de ficar querendo fazer piada e dar risada. Se bem que o enterro do meu pai foi cheio de piada e risada, e quem tava lá se divertiu, e depois tem os momentos que ele chora, se descabela. E E é é uma assim, né? forma, Altos e viu, baixos, viu, ninguém morre. viu, Daniela? É uma forma de você conseguir extravasar um pouco, sabe? Eu sei porque assim, eu passei lá 15 dias logo após o acidente, reunido com todo mundo lá em São Paulo, e as pessoas precisam tentar sorrir, contar uma piada, elas precisam, sabe? Às vezes muita gente fala, ai, tá rindo, não tá sentindo, gente, tenha carinho. Não é assim. Só que as pessoas também precisam viver, porque É senão não dá óbvio. vontade de acordar no dia seguinte. É muito Exato. impactante. Então, a gente precisa, sim, e faz parte, né, de a gente viver viver o luto, mas também viver um pouquinho de algo que pode estar bom ali naquele momento acontecendo, né? Olha só o que a Magda falou aqui. A Magda foi monitora lá da Sabrina em 2017. Mas a energia da Sabrina é super de alegria, não foi à toa os bonequinhos rindo. Eu falei pro Matheus, que é o marido dela, que mesmo falando do assunto sério, a Sabrina consegue me fazer rir, mas é isso mesmo. E É, não podia ter ninguém melhor aqui para conversar com a gente. Pessoal, estou muito feliz da Sabrina daqui, porque olha a leveza como ela fala. A gente sabe que tem dor nessa história, mas a gente vê que realmente ela superou, realmente tem dor, tem tristeza, deve ter os momentos difíceis que a gente deita a cabeça no travesseiro e chora, né, Sabrina? Não tenha dúvida disso, a falta é muito grande quando a gente perde alguém assim. Mas sim, são momentos, porque no é, todo, momentos humanos, naturais e necessários, e o choro e a tristeza também é demonstração de carinho e de saudade. Mas quando a gente consegue, no todo, ter um entendimento de que aquilo não machuca mais, de lembrar de que a gente teve realmente não só aqui, mas aqui, a noção isso de que se a aqui, gente né? estiver bem, viver a nossa vida, a pessoa também vai ficar bem, a gente também está fazendo um favor para ela em conseguir dar conta aqui do que fica aqui com a gente, né? E consegue depois e consegue deixar a pessoa seguir o caminho dela sem querer saber, entender e ficar se conectando o tempo inteiro, mas entender que ela vai ter a trajetória que vai ser muito mais leve se só sobrar saudade, lembrança boa, os choros de tristeza que são por saudade boa de lembrar dos bons momentos e não de um remorso, de uma raiva, de uma angústia que ficou por alguma coisa que está ainda pendente, né? A Neuza também foi a constelada do módulo de espiritualidade um ano depois de ti em Porto Alegre. E Sabrina, ela está dizendo assim:
O curso todo é maravilhoso, mas o módulo de espírito foi uma experiência inesquecível. Teu profissionalismo, Dani, faz a diferença. Ô, amada, meu Deus, tem uma foto com a Neuza de uma... Enfim, a família dela e cresceu depois da constelação e a gente foi perceber que pelas datas foi na mesma semana que ela constelou a partida de uma sobrinha muito jovem também de câncer. Liz Márcia. Só quem comeu dezenas de pastéis de Belém com a Sabrina sabe a energia maravilhosa. Tu gosta de pastéis de Belém, Sabrina? Não, sim, só a Márcia mesmo. Nós vamos comer o pastel de Belém um dia lá em Portugal. E a Lola é tua mãe, tá aqui mesmo. Sim, Energia da é minha família. mãe. Lola, não tenho dúvida disso. Isso. Essa tua família é maravilhosa. E olha a quantidade de superação, essa história linda que vocês conseguiram construir. E a gente está passando, viu, Daniele, por um momento bem complicado também agora. Até relatei para você, se eu não tinha conhecimento. E tentando passar dessa forma, né? De acreditar, né? De mandar o melhor possível, da melhor vibração, de acreditar que as coisas podem sim acontecer. E que aconteça, né, o que foi melhor, mas enfim. Teu pai tá passando meu pai está passando aí por um câncer com metástase, mas está fazendo um tratamento agora experimental que chegou a ele. E assim, eu tento levar dessa forma, trazer um pouco disso, sabe? Um pouco dessa força, assim, para dizer, vamos lá, estamos juntos. E, claro, o que tiver que acontecer, vai acontecer, mas a gente pode se ajudar, né? Porque a gente sabe muito bem, estudando tudo isso, né? A força que a gente tem, né? A capacidade que a gente tem de superar muitas coisas. Então, o que tiver disponível para a gente aqui, né? Nessa encarnação, a gente faz, né? E o resto, aí o resto... Com certeza. Tem uma pergunta aqui. E linka com um comentário que eu ia fazer sobre as doenças. E a Sabrina acabou de falar do pai dela. Dani, sobre doenças relacionadas a antepassados. A tal pergunta pesada. Não tem problema, gente. A gente está aqui para isso. Esclarecer. Passando aí por 6 anos. Imagino que devo estar lidando há 6 anos com isso. Sempre com muita energia positiva. É alguém da tua rede, Sabrina? Sim, sim. Nós já... É a Débora. Eu não entendi, acho que ela quis dizer... Porque a Débora é uma amiga, né, que eu conheci num curso, e ela tem essas questões de uma doença bem séria, é a neuralgia do trigêmeos. Uhum. E a gente até conversou sobre isso, porque por essa questão de antepassados, talvez se faça aí uma constelação. Eu não entendi bem qual a pergunta. Eu vou colocar um exemplo, então. Porque, claro que mesmo que a gente tentasse, né, responder o teu caso aqui, Débora, seria impossível porque a gente tem que olhar os contextos, né? Mas eu vou... E aproveitando que a tua mãe tá aqui de novo comentando, né? Sim, força para superar, mas mais importante, manter a força. Sim, minha querida. A força e o amor. A força do amor eu acho que é o mais importante, que faz todas as energias se transmutarem, né? Ela falou assim, tua amiga, a Débora, se chama neuralgia do trigêmeo. Gostaria de saber como seria a constelação em relação a isso. Débora, a constelação com relação a isso, principalmente parte de tu poder perceber ou na tua intuição, porque só tu pode saber disso, tentar sentir quem tu sente que faz parte disso, porque tu sabe, no fundo sabe. Pode ficar titubeando no começo, mas depois tu vai ver que tu tem dentro de ti as informações, a quem isso cabe, quem está relacionado a isso. É alguém do teu contexto atual, é um relacionamento anterior, são os pais, é um antepassado que tu sabe que teve isso, é alguém que te chama a atenção e tu tá ainda hoje ligada nesse destino, alguém da família, alguém que teve alguma questão difícil contigo, tu vai saber. Primeiro lugar é isso. Quem for fazer constelação contigo, perguntar. Quem tu acha que está relacionado a isso? Porque quando a gente olha um sintoma físico relacionado a uma doença, a gente não tem que supor nada. A gente precisa, tô falando da questão dos bonecos, é justamente chamar quem faz parte disso para você. E a partir dali a gente monta uma maquete, e a Sabrina mais do que ninguém vai poder fazer contigo, se for ela, ou vai poder orientar alguém a fazer isso de uma forma que as informações apareçam para ti e tu possa ter uma noção mais clara da tua questão. Talvez o sintoma possa regredir, mas a gente nunca promete isso, principalmente quando já está no corpo físico. Aí quero dar um exemplo bem forte sobre isso.
Por isso, trabalho muito em parceria com médicos. A gente tem que ter muito critério. Quando um sintoma já está instalado no corpo de uma maneira que simplesmente mudar um padrão eletromagnético, emocional, psicológico, É relacional, mais vai difícil. fazer com que a coisa zere. Já está marcado na tua carne. E aí é óbvio que a gente tem que ter acompanhamento médico. Tenho certeza que tu deve ter, né? Mas a gente tem aí sim alguns casos que pode acontecer do sintoma ser eliminado, mas isso, gente, é lá 1%, é o milagre improvável imponderável. Acredito num Deus que Daniele é pode uma fazer menina de coisa. 24 anos. É Ai, muito querida. jovem, muito jovem. Eu acho que a gente já conversou alguma vez sobre isso. Olha, poder fazer uma constelação sobre isso, identificar pelo menos se isso está relacionado a outras pessoas, vai te ajudar a ter uma compreensão, inclusive, de caminhos de tratamento, sejam tratamentos vibracionais ou tratamentos alopáticos. Sim, aumento de 30 quilos, remédio mais pesado que morfina. Meu Deus, mulher! Vale a pena dar uma olhada sobre isso. Mas é muito forte, viu? Muito forte. Eu tô Muito vendo aqui, forte ela. é muito, muito difícil. Não, digo, ela é uma pessoa muito forte. A Débora, tô vendo. Meu Deus, ainda buscar ajuda e esclarecimento. Débora, eu vou dar um exemplo de sintoma físico para tu começar a perceber como essas tramas relacionais se manifestam. E falando isso a partir da área médica e juntando com o que a Sabrina falou, do próprio Vitor Sorrentino, que é meu paciente e parceiro profissional, me encaminha muitos pacientes com quadros médicos graves, que mesmo todo o tratamento inovador que ele tem, às vezes não dá conta, ele diz, não, isso aqui é para Dani, vamos lá, porque não é do físico que está vindo, né? E a gente consegue reverter juntos casos bem sérios. Então, tem um caso que ele sempre conta, quando a gente troca figurinhas, ele comenta, a gente conversa muito sobre coerência cardíaca, essa ligação do coração, esses laços vibracionais e as inovações da própria medicina para poder realmente entender que essas questões existem. Daniele, só uma pergunta. Eu acho que Diga, a gente vai cair, não? sério? Já? Já? Quanto tempo tá aqui? A não ser que hora. A gente Dá uma acabou olhada. atrasando um pouquinho. Então, Ah, então eu tá. acho que a gente tem uns 2 minutos. Eu vou terminar. Eu vou só dar esse exemplo e a gente encerra. Basicamente, ele sempre comenta de um caso, de um casal. Eu não sei se foi um caso médico que ele estudou ou ele atendeu. Mas era um caso de um casal que perdeu um filho e anos depois ela foi ter câncer de útero e ele foi ter câncer de próstata. E aonde a gente acaba realmente compreendendo que numa abordagem onde a gente fala de laços que conectam as pessoas, e eu cito sempre uma ex-pesquisadora da NASA, é de onde eu tiro essas pesquisas que eu cito no curso, que justamente fala sobre os campos vibracionais. Isso não tem nada a ver com constelação, mas eu digo que ela é a primeira consteladora lá na década de 80, de fato, a explicar como essa energia funciona entre as pessoas, a partir da energia individual. Então, a gente vai falar desses laços que unem e que deixam as pessoas enroscadas ou eletrizadas, mesmo quando alguém já se foi, onde eu teria uma hipótese nesse caso, por exemplo, que provavelmente até aquele momento ou por um grande período de tempo, talvez esse casal tivesse sentindo alguma dificuldade desse filho de estar do lado de lá. Como a energia passa de pais para filhos, é natural que os pais fiquem, mesmo que inconscientemente, absolutamente preocupados e querendo auxiliar. E essa energia tranque, como se fosse uma mangueira onde a energia deixa de passar e dá a vida, né? Para que aquela pessoa flua. Mas às vezes até por apego, fazer com que o fluxo natural se inverta e essas energias passem a ser energias tóxicas, fazendo essa influência dessas células que se multiplicam de uma maneira atípica e em diformidade. E isso pode ser um exemplo onde a gente está falando aqui, claro, hipoteticamente, né, suposições no estudo de caso, mas que para mim me parece muito claro um caso onde os cordões e os laços afetam a saúde física das pessoas. Então, investiguem vocês. Nem tudo é caso de constelação, questão de doenças, não caiam nessa, sem determinismo. Tem muita doença hoje em dia que é pela comida que a gente come, pelo que está no ar, pelas toxinas todas, pela própria carga genética, por alguma questão só física que não vem acoplada a uma carga emocional. Mas a gente precisa perceber quando está relacionado a outras pessoas e buscar ajuda nesse sentido. Débora, para encerrar, sim, Dani, há de ter muita resiliência, amor e paciência, mas é muita dor, é a maior dor da medicina, mas algo por trás do físico já revelado. Que bom que tu tá no caminho, minha querida. Que bom.
E Janaíne, Dani, Sabrina, gratidão pela doação maravilhosa ouvir vocês. Eu que agradeço, gente, por estarem nos ouvindo. Sabrina, gratidão Também eterna. agradeço. Lola, que está nos assistindo, mãe também da Sabrina, prazer ter esse contato em algum momento contigo. Muito feliz, grata eternamente por esse compartilhar de vocês, por essa possibilidade de me permitirem essa vivência maravilhosa que meu Deus, me acrescentou muito como pessoa, principalmente. E que vem as próximas, né, Sabrina? Tanta coisa que a gente pode falar sobre Com isso. Gente, certeza. Sabrina é consteladora e tem projetos dela aí, vai estar marcado na live. Por favor, sigam ela, acompanhem o trabalho. Que com uma alma é uma pessoa que passou por essas coisas, imagine quanta coisa ela tem para agregar no serviço que ela tem para oferecer para vocês. E eu fico muito feliz. Obrigada, Gratidão, Sabrina. Dani. Gratidão por esse espaço e por tudo que você trouxe para nós. Gratidão eterna. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês todos. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.